O pessoal chegando. Fala, Giliardo. Tranquilo? Como é que você tá, cara? Faz muito tempo, né? Desde os tempos de Empreende Universidade Potiguar. Vamos só esperando o Ranieri chegar aí e a gente inicia. Vamos ver. Bom é assim, cara. A Ingrid atormentando. Fala, grande Júlio. Fala aí, meu diretor, meu presidente. Bora, Giliar. Ih, Ju, como é que você tá? Saudades. Tá em Portugal ou tá por aqui, mulher? Fala, Ranieri, bem-vindo. E aí, tá me ouvindo? Vê que a Digníssima entrou também para fazer a averiguação de terreno aí. Lógico. É justo. É. E aí, tá em pé? Tô em pé. O que é que ele acabou de falar um dos meus segredos. Eu faço lives em pé, porque eu não consigo ficar sentado. Não sei por quê, né? Né? Não sei por quê. Você não é disso. Pois é, ficar sentado muito tempo. Nunca. Eu era moleque na escola, eu levantava, ia pro fundo da sala, ia assistir aula em pé. É o que tem, é o que tem. Vamos ver a galera entrando aqui. Acho que eu vou botar no outro lado aqui para ver se eu consigo ver também quem tá entrando aqui, que eu consigo ver. Olha aí, Juliana, Júlio, Evânia, Michele Milito. Ah, o Milito, Marcelo Chiarelli Milito. Marcelo Débora Milito. Fronza, minha ex-aluna. Helena, Joana, Tatiana, grande comercial, Isarela. Foi minha aluna também. Milito tá Você também fica de pé, olha o povo se denunciando aí. Não é só eu, não, pô. É, Falando teu penteado aí, cara. pois é, tô dando uma ajeitadinha aqui, né, para ficar de boa, né? E quem esperar a formalidade, esqueça, viu? Já vou logo avisando. A combinação foi por aí. Sabrina, grande contadora do CRC Jovem, diretora do CRC também. Fiz uma live com ela essa semana. Estava devendo, ó. Foi a primeira a me convidar para essas lives antes de pandemia, antes de qualquer coisa. Alex Grande Cossini. Alex. Sou Alex, gerente de planejamento, estava bom. Jailson, ex-aluno. E aí, Tati. Pois é, gente. Vamos lá, né? Eu acho que vocês estão muito roqueiros. Por que, Júlio? Por causa do meu rock ali atrás? R$15 lá no Extra. Ó, Marcelo, campeão, viu? Preparou o livro ali atrás com força, hein, Marcelo? Vou separar só o livro. Mas não é cenário, viu? Não é cenário, é real. Grande Heleno. E Valéria, lá do Departamento Nacional do Senac. Ó, coisa boa. Bom, gente, explicar um pouco o que foi isso. Uma live que apareceu do nada, assim, sem mais nem menos, né? A gente estava... Minha madrinha, ela entrou lá de São Paulo, Ana Maria. Eita! Outra Ana Maria. Dizem as más línguas que minha sogra, né, professora Ana Maria? Vai ficar gravado, ela vai lhe cobrar isso, viu? Eu tô ligado. Eu tenho um plano de ir lá para... Ela sabe que eu tenho um plano de ir lá para Tibau do Sul. Ela conhece todo o planejamento ali. Acho que vai parecer a Gente, Ana Maria, então como é que... Vai parecer a Ana Maria sabe a conversa. Pois é. Mas ela tá por dentro. Eu tô convencendo ela a topar. Gente, como é que surgiu isso daí? Uma vez a gente tava numa live, né, Ranieri? Aí começou a fofocaiada danada, né? Eu, tu, Carol, Guido. E acabou que essa conversa toda paralela gerou uma... Como é que eu chamaria? Chamou muita atenção na live, né?
E aí, logo depois que terminou a live, aí, conversando com o Ranieri, pô, vamos bater um papo, né? Ranieri propôs, de fato, vamos fazer uma live, vamos botar um papo, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tentou se planejar, não deu muito certo, né? Assim, bolar um roteiro conforme, né? Embora eu seja menos, o Ranieri bem mais conforme. Mas a ideia é a gente trocar umas ideias aqui, falar sobre gestão. Hoje é sexta-feira à noite, né? Vamos fazer algo disso de uma forma leve e tudo. E é isso aí. Como é que você está, Ranieri? Se apresenta aí para o povo. Aí depois eu me apresento. Eu tô de boa, tô tranquilo, graças a Deus. Continuo lá no Senac, na direção regional. Eu sou o que eu queria ser quando cresci, né? Queria ser administrador quando crescesse. E tive essa oportunidade, né, de ser administrador. Para alguns que não me conhecem, Fernandinho entrando aí, ó, grande Fernandinho. Fernandinho. Sou mestre em administração também, assim como você, né, Marcelo? E aí algumas experiências aí, algumas experiências na área da educação, alguns anos aí na área da educação, gestão acadêmica é uma área muito... Gerir a educação é algo muito valioso, né? Muito interessante e muito desafiador, né, Marcelo? A gente sabe muito bem, do Sim. TIF, Carol entrando aí também. E agora estou nesse desafio do Senac, né? Na gestão educacional, trabalhei aí na área Norte e Nordeste, trabalhei com duas, na verdade, três das 10 maiores universidades privadas do Brasil. Então, a gente acaba acertando e errando muita coisa, acaba conhecendo muita gente no caminho feliz, né? Quem já me conhece sabe que eu falo disso, né? Da minha missão de vida, que trilhar meu caminho feliz, aprendendo, desaprendendo e compartilhando. Então, faz sentido estar aqui agora, compartilhando, batendo esse papo. Conversar com você, Marcelo, é um prazer, né? A gente sabe que a gente conversa bastante, né? E é sempre assim nessa informalidade, mas sem perder a razão do que é que a gente está fazendo, o que é que a responsabilidade que a gente tem daquilo que a gente entrega. Então, e as pessoas vivem falando assim, poxa, como é que vocês fazem isso, né? Algumas pessoas me perguntavam como é que você zera a caixa de e-mail, né? E a minha caixa de e-mail era sempre zeradinha. Então, eu disse, pô, vamos bater um papo, uma horinha, para a gente conversar algumas coisas que a gente conversa, né? Das coisas que a gente conversa nos bastidores, vamos falar um pouquinho aqui na live, de repente ajuda uma, duas ou três pessoas, já está valendo, né? E É você, isso velho? mesmo. Fala aí para os caras quem é você aí. Também sou um cara com história dentro da área educacional, também me graduei em administração, aí fiz um MBA em marketing, mestrado em administração, o teu também foi na UFRN, né, Ranieri? Foi sim. Nós dois, filhos da UFRN no mestrado. Aí resolvi voltar, o doutorado não me apeteceu muito, mas resolvi voltar para fazer relações internacionais na UNP, foi uma farra, no melhor sentido da palavra, porque você estudar sem a obrigação da nota. Eu já tinha bacharelado mesmo, já tinha mestrado, não estava nem aí, mas foi essa falta de pressão da nota, ela me fez aproveitar o curso de uma forma tão diferente, de forma muito intensa. Foi muito legal. Vamos pagar R$ 10 aqui também? Depende. Dependendo do que for, viu, Ana? Pode ser 100, devido à repercussão pública. Né? E aí depois eu fui fazer, aí eu estou terminando um segundo MBA em inteligência comercial, isso há 1 ano e meio atrás, quando me inscreveram, um curso já 100% online, e eu fui para experimentar o online, para experimentar a experiência nova, que tem sido super legal. E no decorrer da minha carreira, a gente trabalhou junto, acho que uns 5 anos, né, Ranieri? Fui lhe buscar no interior do Ceará. Foi mesmo. Estava lá em Juazeiro do Norte, na área de marketing de uma instituição, aí o Ranieri foi lá e me pensou para a gente trabalhar juntos aí num negócio que fez um barulho danado. Vamos falar aí no decorrer da noite, né? Vamos sim. E o mais interessante, eu recebi o escopo todo prontinho, né? O planejamento todo prontinho, lembra, Ranieri? Já tudo no Excel, certinho e tal, lá. E talvez a gente não tenha seguido muito a risca, mas acabou sendo positivo, porque a gente foi bem distante, né? E aí, falando disso, qual é a tua percepção sobre planejamento hoje em dia? Como é que está lá a cadeira e os desafios do planejamento numa situação como essa? Só nessa live você já falou 2 vezes de planejamento, né? E fica parecendo que a gente não somos pessoas, pode parecer que você não é uma pessoa que planeja, né? Não deu certo o planejamento, ou veio no Excel o planejamento e tal. E a gente sabe, né? Eu acho que a experiência mostra isso, que o planejar significa se preparar para, né?
ou construir aquilo. Então, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Já dizia o sábio. Então, acho que planejamento hoje, eu sempre fui um homem de muito planejamento muito de médio, longo prazo. Eu tenho no meu Trello lá o planejamento do que eu queria desde uns 5 ou 10 anos atrás até mais ou menos uns 10 anos para frente. E aí Não é alguém de me se pergunta, estranhar para quem conhece. foi fruto de um processo de coaching que eu fiz com Patrícia Maia, espetacular. Está lá em Brasília agora, né, trabalhando no Ministério. Gente muito boa. E o planejamento, agora a visão de planejamento mudou muito para mim ao longo do tempo, sabe, Marcelo? Olha a Maíra também entrando. Gente de São Paulo aí chegando. Olha, Maíra, estava falando com o Orlando e o marido dela agora há pouco. E eu acho que a minha visão de planejamento mudou muito ao longo do tempo, porque às vezes a gente fica pensando, não vou planejar porque não vai acontecer aquilo, né? E el camino se hace al caminhar, né? Como dizia lá também, se você faz o caminho ao caminhar. Então, planejar significa se preparar para. Horizonte de curto, médio e longo prazo muda muito. Hoje, longo prazo é uma semana, né? Uma Sim. semana é longo prazo. Então, se você aplicar as mesmas técnicas tradicionais de planejamento, Bruno Macedo, olha, Bruno lá da Laura também, Carol, Madison também. Madison. Então, se você usar... Tá vindo uma galera que fez parte da história, né? Fez parte da história. Então, se você usa as mesmas lógicas de planejamento tradicionais para todo momento, acho que não faz muito sentido, né? Queria ouvir um pouquinho de você também, mas depois eu posso contar um pouquinho da história de como é que a gente fez essa mudança de cenário, de planejamento, questão de planejamento ágil, né? Uma virada que a gente teve que fazer grande agora no Senac, mas o que você pensa sobre isso, Marcelo? Fala um pouquinho você também, para mim não falar só. Planejamento. O que é que eu sempre costumo dizer para meus alunos e clientes, né? A única certeza que a gente tem sobre planejamento é que a gente vai errar. Agora, se você não fizer planejamento, a margem de erro é gigantesca. Se você fizer um planejamento, a margem de erro reduz. Se você for um excelente planejador, sua margem de erro fica menor ainda. Então, até recentemente, com clientes, com parceiros, a gente discutiu muito. Poxa, será que vale a pena continuar planejando? E a conclusão que a gente chegou mais do que nunca, a gente tem que continuar planejando. Primeiro que planejar é olhar para o futuro e se preparar para, mas o planejamento também é uma atividade educativa para a equipe. Quando você se junta com a equipe, eu acho que todo planejamento tem que ser, na maior parte possível, participativo, ele vai permitir que a equipe reflita sobre o que está acontecendo. E aprender sobre seus pontos fortes, fracos, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, planejar é mais importante do que nunca. O que talvez tenha mudado, e eu acho que você tem uma história boa aí para contar, é que o horizonte de planejamento está cada vez menor. Quando eu me formei, mais ou menos na época que você se formou, a gente aprendeu que o plano de negócio a gente fazia para 5 anos, né? Não, vamos fazer um planejamento para 5 anos, fazer uma projeção de receita com perpetuidade e torcer para dar tudo certo. E hoje a gente faz planejamento anual com forecastings, né? O tal do forecasting, todo mundo aí conhece que está na live, trimestrais. E ainda assim, no meio do caminho, a gente tem que ficar, né, mudando e corrigindo o rumo o tempo todo. Como você disse, a caminhada se faz ao caminhar. Eu sei que você não ia saber meu espanhol, porque eu sei que você foi muito bom em espanhol em relações internacionais, você gostava muito da aula. Espanhol, francês, inglês. Estou melhor que o presidente da Embratur, não tenho dúvida não. E tem uma coisa bacana, Marcelo, que eu acho, às vezes o pessoal fala de planejamento e fica assim naquela eu não vou planejar porque eu não vou acertar. E acha que acertar significa chegar onde você planejou. E, na verdade, o acertar, nesse caso, é chegar onde você precisa chegar, da forma que você precisa chegar. Então, é como se você estivesse atirando um arco e flecha, né, e o alvo estivesse se movendo. É assim que as coisas acontecem no mundo VUCA, né? Então, se você esperar que o alvo ficar parado, ele não vai ficar parado. Agora, se você não levantar a mão para poder começar a mirar e tentar alguma coisa, aí você não vai acertar. Sentar e chorar... Sentar e chorar não é uma opção, né? Tem que se levantar e fazer alguma coisa, né? Acho que essa é um grande aprendizado que a gente faz. A metodologia ágil, né, de gestão de planejamento foi uma coisa que a gente usou agora. O Senac, dia 18 de março, teve que parar as aulas. O Senac Rio Grande do Norte não tinha aulas online.
Em 20 dias, a gente replanejou uma oferta de 4.500 alunos, criamos uma escola virtual, uma sala de aula virtual, colocamos nossos alunos para atuar lá dentro, com um cenário que a gente não sabia, a gente não sabia nem que o vírus ia acontecer, o que ia fazer, né? Eu fico pensando aquelas pessoas desesperadas que não sabem como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o futuro, e a gente foi fazendo um planejamento ágil para poder fazer as coisas acontecerem, e vamos fazer uma virada muito. São 12 projetos que o Senac está fazendo só para a pandemia. Porque a gente podia sentar, parar, a gente teve corte de recurso, né? 50% de corte de recurso. Vamos esperar, deixa passar a pandemia, deixa passar isso tudo. E essa não foi a opção, né? Ou seja, então, com um decreto e uma medida provisória por dia, né? Você tem que fazer um planejamento ágil, que é um planejamento que vai acontecendo e você vai, o que a gente chama de learn by doing, né? Você vai aprendendo enquanto você faz. O que importa é que você aprenda enquanto faz, né? E que não você vá só passando por isso. Acho que foi uma boa experiência que a gente teve. Vou controlando o tempo aqui, viu, Marcelo? Tranquilo, tranquilo. É porque senão a gente vai estourar o que é provável, né? E é interessante que, alvo em movimento, você não mira onde o objeto está. Você tem que mirar onde ele estará, né? Porque você tem que coordenar onde a sua flecha vai estar na hora que o alvo estará. Então, fazer análises projetivas, fazer análises prospectivas em um mundo em movimento é muito importante. Ou seja, o planejamento tradicional, onde você faz uma SWOT, que é uma fotografia do momento, né? Ele não serve mais. Você tem que começar a estudar tendências, cenários. Você tem que pensar, por exemplo, né? Eu lembro que eu fiz 7 planejamentos entre plano de negócio. Tem até um cliente meu aqui, a Home Burger, melhor hambúrguer da cidade, viu, gente? Aí eu mexendo, meus clientes eu faço mexendo. Claro. Eu faço mexendo do Senac também, oxe. Né? Marca aí Home Burger, marca o arroba aí para o pessoal seguir. É bom, é bom. Eu recomendo. Vocês deviam soltar um voucher para quem está assistindo agora. Mas vamos lá. Fugiu. Alvo em movimento. Estava falando do alvo em movimento. Então, do alvo em movimento. Não dá mais para fazer planejamento de forma estática. Né? Você pensando que o seu alvo vai ficar lá. E, principalmente, não dá mais para fazer de forma amadora. Ou você profissionaliza o teu processo de planejamento estratégico, tático e operacional, ou então você simplesmente não vai conseguir acertar. Talvez você erre muito mais, porque a fotografia que você tem hoje é construída pelo passado. Aí eu lembrei, eu fiz 6 planejamentos estratégicos entre novembro e janeiro. E eu pedi desculpa para os 6, porque a gente não acertou uma. Eu falei para todos eles quando entrou a Covid, eu faço de graça esses ajustes para vocês. De graça. Porque o que é que vai acontecer no ano que vem? Né? Tem gente que diz que já tem uma outra gripe dentro dos porcos. Né? Tem gente que diz que a próxima gripe vem da Amazônia. Nada impede um raio solar derrubar a internet. Né? Uma tempestade solar. E aí? Então, ou você olha e se protege muito bem para o cenário que está hoje, ganha eficiência operacional, mas você também tem que inovar pensando nesses cenários mais cisnes negros, né? Como se diz. Como é que vocês estão pensando nisso? Como é que vocês estão trabalhando em inovação lá? Cara, eu acho que é uma coisa... eu já vi muita gente falar, né? Alguns preferem o setor de inovação e tal. Eu não acredito muito nisso, não, sabe? Eu acho que a inovação tem que estar dentro do DNA, como a gente fez lá no Empreende, né? Que a gente pode falar um pouquinho. Mas a gente falou de planejamento, vamos falar de execução, né? Porque tem muitas iniciativas e poucas acabativas, né? Então, eu gosto muito de falar que assim, a gente faz um excelente planejamento, né? Faz uma grande peça de planejamento. Mesmo no planejamento ágil, você abre um planner lá, faz reunião por Teams, que hoje, com home office, é mão na roda, né? Mão na roda. Eu sempre fiz muito, você sabe disso, acompanhamento da produtividade das tarefas e atividades que as pessoas da minha equipe fazem, né? Todo mundo conhece as planilhinhas aí. Alguém gostaria de falar sobre essa planilha aí? Alguma das pessoas aí presentes? As planilhinhas de cumpriu e não cumpriu. Porque, na verdade, a função do líder é acompanhar, dar condições para, né? Dar condições para, como dizia o monge lá. Então,
Na hora de executar, eu Entendeu? gosto muito, eu gosto muito de usar uma metodologia que eu vou fazer uma adaptação só na letrinha para poder falar aqui, mas eu gosto de usar muito uma metodologia chamada metodologia KISS, certo? Que vem do inglês, chama-se Keep It Simple, Son, certo? Keep It Simple, Son, ou Olha o seja, pouco atrás aí. para você fazer o mais simples possível, meu filho. Então, se você tem 10, 20 formas de fazer alguma coisa, vai no mais simples. Tenta fazer o mais simples, mas faça algo, certo? E aí usa o que a gente usa muito de inovação e empreendedorismo, que é o quê? Marcelo, a gente ouvia muito lá no Empreende isso. Vamos errar logo. Vamos errar logo para a gente saber como é que não se faz, né? Vamos pivotar, ou seja, trazer das startups aquela expertise de pensar no produto mínimo viável, executar aquilo, adaptar e executar rapidamente. Foi isso que a gente fez com a sala de aula virtual, é isso que a gente fez com o Senac. Já vão aí mais ou menos quase 6.000 pessoas formadas durante esses 18 de março para cá. Desde gente que precisava aprender a fazer comércio eletrônico, que a loja fechou, gente muito simples, né, o cara fazendo pelo Uhum. WhatsApp, continua fazendo, até senador do Maranhão que entrou em contato porque tinha uma grande loja dele que queria fazer o curso. Mandamos para os caras fazer lá. Então, acho que, além do planejamento, é importante executar e errar logo. Fala um pouquinho sobre isso, Marcelo. Como é que a gente erra logo nesse ambiente de startups? Como é que a gente acerta Porque a quando a gente gente erra erra? muito, né? Exato, né? Tem uma turma boa aqui, Carol, Karen, que viveu e empreende lá de dentro, né? E lembra de algumas inovações que a gente procurava fazer enquanto executava, né? Porque a inovação ela acontece no planejamento, mas também na execução. E quando a gente teve que levar, né? Principalmente Carol e a equipe da escola de gestão, levou a loja grafite, a banda Banda grafite para dar grafite, uma aula verdade. show no NP. E o medo dos grafiteiros, vão quebrar tudo, não vai, não vai. Foi uma beleza de aula, né? A gente levou também fez um desfile de moda, os prenúncios, né? Com o Senac lá dentro, né, Ranieri? Onde teve desfile foi Karen que fez o meio de campo. A gente fez um desfile de moda que alguns anos atrás deixava o pessoal de orelha em pé, mas hoje é mais necessário do que nunca. Tinha LGBTQI, tinha melhor idade, tinha cadeirante, né? A gente colocou, Chico bateu no pote, né? Quando a gente levou a igreja para fazer uma palestra e eles fizeram um culto, né? E aí a galera começou não, então eu vou de mãe de santo para a palestra. Porque aqui é um lugar da pluralidade. Mas execução são dois elementos, né? Liderança e treinamento. E aí eu acho que a Pulse, né? Levamos os caras da Pulse, bem lembrado. Eu lembro que o pessoal tem aquele estereótipo do bombadão da academia. E o início da fala do cara, eu esqueci o nome dele, cara. Teve conosco Ele ontem, dizendo ele. assim, poxa, oi? Teve conosco ontem no Senac, na live. Esqueci o nome Foi, dele. né? Ele dizendo assim, a disciplina que eu mais me arrependo de não ter prestado atenção foi cultura organizacional. Aí você vê um gestor de academia, né, falando para a galera que está lá na ponta a importância de uma disciplina que muitas vezes não é valorizada. Cultura organizacional. E aí eu lembro, Horácio, isso mesmo. E aí, dá para fazer execução sem construção de cultura, Ranieri? A gente não Complicado. planejou isso não, viu? Complicado. E tem um detalhe, né? Você, quando executa, por exemplo, uma das coisas que a gente fez muito fortemente, está falando um pouco de lições práticas, né? Você não vai esperar a gente falar de conceito aqui, que a gente não vai falar. Mostrando que acertou e errou, a gente teve uma situação lá muito clara de uma situação de resultado acadêmico negativo. Sim. A equipe não se enxergava naquilo e a gente juntou a equipe e criamos um propósito, né? Um propósito que ficou expresso pela hashtag Nota 10 no mercado. Algumas instituições diziam, eu sou 5 no ENAD, sou 5 no ENAD. E a gente fazia, poxa, mas será que é o ENAD mesmo que faz a diferença na vida do aluno? Ou será que é o que ele faz no mercado de trabalho? Então, a gente é nota 10 no mercado. E com base nessa comunicação simples, a gente criou um propósito, Marcelo. Você lembra muito bem disso, quem está aqui, várias das pessoas vão lembrar também. E o propósito, pessoas motivadas fazem mais do que o possível.
Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A gente montou um propósito, engajamos as equipes num propósito, que era de fazer a diferença para as pessoas e para a vida delas, e não necessariamente para uma nota de nada. Né? Uhum. E isso nos motivou de uma forma absurda. Por isso que a gente faz essas loucuras, por isso que sai da formalidade para a informalidade. E alerto, nós temos 5 gerações no mundo do trabalho hoje, desde a geração dos baby boomers aos alfa. Você tem que ter uma comunicação muito variada, você precisa engajar suas equipes de uma forma muito diferente, adaptar a sua comunicação. Eu me lembro, Marcelo, quando eu cheguei no Senac há 2 anos atrás e alguém me disse assim, eu respondi um e-mail que uma pessoa me mandou, bem bacana esse negócio, foi muito curioso, e a pessoa me mandou um e-mail, uma carta, né? Era uma carta, porque faz parte fazia parte muito da cultura do Senac, essa história de mandar carta numerada e tal. E a pessoa me mandou uma carta, eu disse, olha, manda por e-mail. Aí ela me mandou um e-mail, assim, meio constrangida. E aí eu respondi, thanks, great. Né? TKS, great. Uhum. Ou seja, muito obrigado, vamos embora. E isso foi curioso, porque depois, um tempo depois, eu não acreditei que a pessoa estava falando com essa informalidade, aquilo estava autorizado para mim. Então, Uhum. para engajar pessoas, a gente precisa dar exemplo. Você falou que a liderança tem que dar exemplo, né? Então, Uhum. no Chico Bateu do Bode, né? Se você for pegar o vídeo lá, eu estava lá. Você estava lá, É isso mesmo. porque liderar é exemplo. Liderar é exemplo. E você De precisa acreditar camiseta, naquilo. né, Ranieri? Sempre de camiseta e calça jeans, e não necessariamente com a abotoadura na roupa, né? Esse tema da informalidade, acho que a gente pode falar, inclusive, sobre isso. Sempre foi uma coisa que pautou muito as nossas conversas, né? Algumas pessoas sabem, eu particularmente não uso crachá, eu só uso crachá, meu crachá fica na carteira dentro do bolso, porque se for necessário, o líder tem essa responsabilidade de tirar o crachá e colocar na mesa, ele tem esse ônus, né? Mas a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Então, acho que é essa informalidade grande, Flávia Emília entrando aí. Diga aí a resposta. Pois é, vai, Flávio, brinque. Então, acho que a liderança pelo exemplo é importante, a informalidade eu acho que ela é mais eficiente. Eu acho, principalmente com a diversidade de gerações. Eu não vou dizer com as gerações mais novas, não, mas com a diversidade de gerações, a informalidade ela é mais eficiente. É uma percepção que eu tenho. Não sei o que você pode dizer sobre isso, falando ainda de execução, né? Eu entendo que a informalidade faz com que a gente se conecte com as pessoas, não com os cargos delas, sabe? Quando a gente consegue dar um abraço verdadeiro. Zoando o quê, Flávio? Uma referência em gestão de pessoas ali, né? Quando a gente dá um abraço verdadeiro, quando a gente se preocupa com a pessoa quando ela está em casa, né, com a família dela, procura deixar um ambiente mais leve, inclusive a informação sobre problemas flui melhor. A construção da confiança ela vai fazer com que problemas eles cheguem no ouvido do líder antes deles serem efetivamente reais ou de um tamanho maior. Eu acho que isso acontecia muito contigo lá, né? Não a fofoca propriamente dita, mas as pessoas terem a segurança de saber que podem conversar contigo sem necessariamente estarem preocupados porque você está 1, 2, 3, 4 degraus acima na hierarquia. Pode abordar no corredor e vem cá, deixa eu te dar uma dica. Principalmente a gente que trabalha com educação, que a galera lá da ponta é uma galera tão boa ou melhor que a gente, muitas vezes, né? Claro. E aí você favorece a criatividade, né, Marcelo? Você tem mais insights, você favorece a discordância, né? As pessoas terem pontos de vista diferentes e terem coragem de se expressar. Para quem atua como líder, gente, inclusive isso é muito relevante. Infelizmente, quanto mais a gente sobe na hierarquia, menos feedback a gente recebe. Né? E quando você busca a informalidade, não necessariamente somente a informalidade, ou seja, tem momento para tudo, a gente sabe disso, mas isso favorece a proximidade. Você falou de confiança, eu costumo dizer aquela frasinha, né? A gente precisa conviver para conhecer e conhecer para confiar.
É assim que se estabelece confiança. Eu sei, a gente pode até falar um pouquinho também sobre aquela história dos perfis comportamentais, né, Marcelo? A gente fica brincando do conforme, do Aprendeu com o influente. Paty, né? Aprendi com É. Patrícia, Flávia Emílio, que está aí também muito bom nisso. Anotem aí, Manja. gente. DISC. DIS. Dominância, influência, conformidade, estabilidade e Estabilidade e conformidade. Conhecer os perfis comportamentais, Marcelo, será que faz diferença, hein? Me diga aí. Bom, eu soube que teve um líder lá da UNP que disse quem ia sentar em que salas, dependendo do perfil, disse. É verdade isso? E você falando da carta, eu lembrei de um coordenador lá que mandava e-mail com número e data. Eu não vou pagar R$10 porque eu não estou dizendo quem é. Não, Mas ele diga que está mandava na live. Não diga que está na live, por favor. ele está na live, mas ele mandava e-mail com número, e-mail 0,01 2019 e com data, assim, no corpo do e-mail. Mas falando do DISC, né? Por exemplo, para quem me conhece, que novidade, né? O meu I é muito alto, que, né? Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Maíra, que foi do RH lá da instituição, dizendo assim, lembro bem desses perfis. Já deu muito trabalho, né, Maíra? Muito, Maíra. Sabe quem é esse coordenador, né, Maíra? Pois li a metade dos e-mails desse coordenador, ainda deve estar por aí esse coordenador. Mas eu lembro que, por exemplo, Carol trabalhava comigo diretamente. Ela era minha chefe e, ao mesmo tempo, a gente trabalhava junto no Empreende. E Carol tem um perfil complementar ao meu, assim como a Ranieri tem um perfil complementar ao meu. Para mim é muito difícil montar uma planilha. Aprendi, como diz Ranieri, né? Como diz teu pai, na verdade, né? A dor ensina a gemer, né? E a fome a comer. Mas, com o tempo, eu comecei a mudar o meu estrutural para gerar maior conformidade. Mas a forma mais interessante que eu tinha para ganhar eficiência era ter perto de mim pessoas que eram completamente diferentes de mim. E o pau cantava nas reuniões do Empreende, para quem estava lá, né? Sabe? A gente saía de braço dado, só não ia tomar cerveja porque Carol não toma cerveja popular. Saquê. Saquê. Me matou de orgulho quando eu disse, Marcelo, eu fui comer um espetinho, mesmo de lagosta. Carol, a pessoa não, né? Não sabe ser popular, né? Favor, embora tenha uma foto dela olhando uma vitrine da Colombo, viu? Lá em Brasília. Pode depositar os R$10 na conta dela, viu? Não. Estou falando bem. Porque ela come na lagosta. Mas essa complementariedade é muito boa. E a gente sempre foi muito complementar, né, Ranieri? Eu acho que, só para vocês terem uma ideia, gente, dominante são pessoas que é uma característica muito forte dos grandes líderes, inclusive. Eu, quando fui fazer o meu DISC, a Patrícia disse assim, eu não acredito que você não é dominante. Eu não sou, eu sou mais forte na conformidade. São pessoas que são mais focadas no método, né? E como eu sempre fui muito obstinado por objetivos, ou seja, eu preciso atingir meu objetivo. O valor do conforme é conseguir alcançar. Então, eu agia como dominante, né, Marcelo, para poder atingir os meus objetivos. Ou seja, você consegue adaptar o seu perfil. Marcelo é influente, eu sou conforme, e a gente se complementa muito. Se completou bastante, né? Bastante. Carol é dominante, mais próxima de Marcelo, né? O D e o I são mais próximos, o conformidade e o estável são para o outro lado, né? Então, se você ganha conformidade, você perde dominância. Se você ganha dominância, você perde conformidade e por aí vai. Então, a minha dica para os líderes é aprenda a encontrar pessoas. Maíra, que está aí, vai lembrar disso. Eu fiz um PowerPoint mostrando quais eram os perfis das pessoas da minha equipe e mostrava para ela, Maíra, eu preciso de Carol trabalhando com Marcelo, porque Carol vai puxar Marcelo na hora que precisar. Aí o pessoal dizia, às vezes ia para a apresentação, aí Marcelo ia fazer a apresentação. Eu disse, mas Ranieri, mas você é o líder. Eu disse, não, mas para esse assunto, Marcelo é melhor. Então, Marcelo vai lá para frente. Aí eu pegava a planilha para fazer a planilha para Marcelo. Não tem problema nenhum. Problema nenhum, que eu acho que a gente tem que ter humildade para poder reconhecer as nossas limitações e as nossas forças, né? Então, complementaridade, gente. O perfil diz que é muito simples. E eu montava teus PowerPoint, tu lembra? Montava os PowerPoints, exatamente. Eu montava teus PowerPoint. Tô lembrando agora aqui. Ei, tem que botar todo o story em um PowerPoint. Era isso mesmo.
Então, acho que uma boa dica é essa, né? A gente montar perfis complementares, isso ajuda muito a execução. Então, a gente já falou em execução do papel da liderança, já falamos aí que é importante a gente executar, errar logo, aprender o que está errado e acertar novamente, né? E agora estamos falando também dessa relevância de ter uma boa equipe, né? A equipe complementar. Eu acho que isso é bem bacana, né, Marcelo? A Carol tá lembrando que eu dava o chocolate, porque dependendo da secretária que tinha lá na reitoria, eu chegava com as caixinhas de chocolate para destravar uns processos lá. Aí ela tá lembrando. Mas tem outro elemento da execução que eu acho importante, que a gente fez muito. A gente fez muito, muito, muito mesmo. E talvez mais do que a gente pudesse imaginar, que é treinamento. Nem todo treinamento ele está com um PowerPoint no teto e um PowerPoint. Eu acho que o melhor treinamento que tem é a fungada no cangote, no bom sentido da palavra, né, de acompanhar... Só tem bom sentido nessa palavra, amigo. Exatamente. No melhor sentido, no sentido mais acadêmico, né? Mas um acompanhamento próximo. Eu acho que treinar as pessoas e treinar os liderados e as pessoas, às vezes treinar seus pares, não é necessariamente você passar um catatal de conteúdo para eles. É você sentar do lado, fazer junto, transferir um pouco do teu know-how que você jamais vai conseguir colocar num treinamento formal e também receber esse know-how de volta. Eu aprendi muito com todo mundo lá na UNP, aprendi demais, Juscelia agora, né? Aprendi demais, minhas ideias doidas lá, eu fui inventar um projeto que era Receita do Sucesso, lá com a gastronomia. Eu levei uma porrada tão grande, quer dizer, que receita quem faz é a Ofélia, quem faz é a dona Palmirinha, a gente faz ficha técnica, não sei. Aí você baixa as orelhas, né? E aceita o aprendizado lateral, né? Então, eu acho que isso é importante. Execução é liderança, é exemplo, estar acessível e treinar estando junto. Eu acho que é isso. Todos os treinamentos tu estava lá, Rainha. Eu lembro muito disso. Ia ter um treinamento, tem lido aqui, né? Não, peraí, que eu tenho um telefonema aqui para fazer. Já sei disso. Vocês vão aprender, né? Você sentava lá com a gente e moía lá o negócio com a gente. Eu lembro. É porque eu gostava. Eu gostava do convívio. Isso é importante, né? O conviver é fato, né? Quando você vai convivendo, você vai gostando daquilo, né? E você vai se divertindo e você vai aprendendo com as pessoas. E essa proximidade ajuda. Né? O líder, ele não é melhor do que ninguém em nada. Ele só tem uma função diferente dos outros. Somente. Né? É mais uma pessoa. Mais uma pessoa na equipe. Essa humildade a gente precisa ter muito fortemente. Né? E tem um outro elemento também na execução, já passando inclusive para o acompanhamento, porque eu gosto muito do amigo meu que ele dizia assim, quem não controla não administra. Né? E o pessoal, às vezes, tirava onda comigo que eu controlava e continuo controlando, né, Marcelo? Delega, mas não delarga. Usava sempre algumas ferramentas, algumas planilhas de acompanhamento, mas eu acho que também é muito importante a gente decidir, né? Planeja, começa na sua execução, mas não pode esperar que as pessoas estejam 100% do tempo, elas não tenham nenhum problema. O papel do líder é dar condições para. Né? Então, a gente tem que estar lá, não é porque você desconfia das pessoas. Não é por isso. É porque você confia nas pessoas e você cuida delas. Por isso você tem que estar perto. Eu não sei se você lembra, eu fazia as minhas reuniões de acompanhamento e feedback. Né? Normalmente, eu tenho um método padrão, gente, de acompanhamento e feedback, e eu fui desenvolvendo, ele fica documentado, tem um passo a passo, tem reuniões agendadas. Eu falo muito pouco nas reuniões de feedback, é até engraçado isso, que as pessoas acabam falando mais, e eu acho que isso é importante também. Mas quando você faz esse momento de acompanhamento, quando você tem, eu fazia uma separação assim, ó. Marcelo Bandieira, cara de alto desempenho. Alto desempenho, não é porque estou aqui, nem precisa falar, quem está aí sabe disso, ninguém precisa jogar confete, não. Alto desempenho. Se você deixa um cara de alto desempenho só, você está sendo malvado com ele, para não dizer outra coisa, certo? Porque essas pessoas andam muito rápido e andam com muita autonomia.
porque elas acreditam naquilo que fazem, elas sabem aquilo que fazem, né? E elas têm a confiança do seu líder para isso. Só que as pessoas que andam muito rápido, quando elas erram, elas erram muito. Então, o ângulo é muito grande. Então, se você não está o tempo todo perto dele, ele tem que ter o direito de errar. Mas se ele errar, eu tenho que estar logo muito perto para dizer, opa, Marcelo, por aqui. Né? Então, se eu deixo ele só, eu estou sendo irresponsável com ele. Ele pode correr o risco de cometer um erro muito grande e aquilo ser muito, muito impactante porque ele é muito bom. Tá? Então, eu acho que a gente precisa... Eu fazia muito isso. Aquelas pessoas que têm um altíssimo desempenho, que era o caso de Marcelo, reunião constante. E não pela desconfiança, mas pela responsabilidade e pela... Era eu e Otávio, né? Eu reclamava, vocês de novo, também. Mas Já é tá isso aqui mesmo. de novo. E pessoas que têm um baixíssimo desempenho também têm que ser acompanhadas de muito perto. Então, são os dois extremos que você precisa... Essa é uma percepção que eu tenho sobre acompanhamento, né? E sobre dados, Marcelo. Você que agora você é um homem conforme. Me fale um pouquinho sobre... Faz sentido dizer, eu acho que... não, eu acho que vai dar certo. Ou não, eu vi umas pessoas me falar isso. O que você acha disso, Marcelo? Me fala aquela frasezinha que você gosta de dizer sobre os dados. Em Deus? Deu branco. Eu vou falar uma antes, né? Do Einstein, que diz uma expressão muito boa. Ele diz que a matemática foi o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Então, assim, tudo dá para você metrificar. Tudo. Eu acho que isso, para mim, ficou muito consolidado quando a gente fez o DISC, né? Porra, como é que uma pontuação conseguiu definir exatamente como é que a gente é? Óbvio que você não pode colocar aquilo como uma verdade, mas te aproxima muito e gera muito autoconhecimento. Mas o Deming diz uma frase que é bem legal, né? Em Deus nós confiamos, para todo o resto nos traga dados. Eu lembrei agora, eu falo muito isso. E quando você olha para o mercado, não dá mais para dar chute. Quando você olha para desempenho interno, não dá mais para dar chute. O Deming também diz, né? Só se gerencia o que se mede. E o que eu tenho visto é que as organizações que estão evoluindo mais rápido, as organizações que estão tomando melhores decisões, têm uma cultura orientada a dados. E aí, essa cultura orientada a dados, que tipo de dados? Você faz uma análise estratégica do teu ambiente. Ao fazer essa análise estratégica, você define o que quer acompanhar. Você cria métricas, que são os indicadores-chave de desempenho, ou no inglês o KPI, né? Os KPIs, e você acompanha esses KPIs. Né? Você tem que acompanhar as pessoas de uma forma qualitativa, que é o que você colocou, mas você também tem que entender quais são as métricas que são importantes para a tua performance. E muitas das consultorias que a gente faz, o objetivo acaba sendo um objetivo intermediário, quase final, mostrar para o cliente, mostrar para a organização o que é que ela tem que medir. Você vai daqui para Mossoró de carro, né? Ou eu ouvi falar que uma vez um cara dirigindo com o Carol deixou o combustível acabar, né? Eu ouvi falar disso. Quem será? Quem será? Eu não sei quem fui, né? Não. Mas você vai daqui para... Eu preferia ter parado com o Sam, ela já disse os 10 Carol. Mas aí, você vai daqui para Mossoró, você tem que estar lá, né? Aí, você fica lá. Vou dar um oi para o grande professor Carlos Moura, que está aí já falando. Carlos Moura, está aí. Figuraça. Gente, muito bem. Vocês não sabem o que é ficar no prego com o Carol lá no meio da estrada, não. Cris Vidal está dizendo aqui, logo com Carol? Pois é. Não é? Pois é. Mas o que é importante? É você entender, caso a respeito de pau, não mais, né? Mas é você saber que tem que chegar lá em 2h30, e esse é o teu planejamento, você tem que medir a velocidade. Você quer chegar lá, você tem que medir o combustível, né? Você tem que entender os elementos que são importantes para você cumprir essa missão e chegar lá. Deixa eu explicar essa história direito, né? Conta a história. Embora a minha conformidade na época fosse baixa, e eu tenha ido na fé, crente que ia dar para abastecer, foi na influência que a gente conseguiu o combustível. A Carol vai lembrar
dessa história, tivemos a solidariedade da população local. É. Mas é isso. Pois é, eu acho que foi bem bacana. Eu acho que esse tema dos dados é muito relevante. E uma coisa que você falou, acho que é muito legal, né? Você tem que também não só definir os seus critérios, seus KPIs, mas você precisa combinar as regras do jogo, né? Fazer igual o Garrincha lá, né? Antes da pré-eleção da Copa, o jogo da Copa, aí, sabe, o treinador chamou e disse: vamos fazer isso, assim, 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 você vai fazer assim, assim, assim e tal. E aí, de repente, assim, depois que ele terminou, ele fez: não sei se foi o Zagallo, seu Zagallo foi Feola, você já combinou com os russos, né? Então, Zagallo, acho que foi Zagallo. é importante que a gente coloque muito claramente os indicadores, né? Por exemplo, as pessoas da minha equipe sabiam que precisavam, para obter indicador de desempenho alto, precisava de entregar 80% das tarefas dentro do prazo. Não estava sob júdice que não iria se entregar as tarefas. Entregar tem que entregar. Mas para ter o indicador dentro do prazo, 80% dentro do prazo. E vocês sabem, né? A gente media todos os meses isso aí, e chegava no final do ano, os resultados de métricas de acompanhamento, de bônus, também eram medidos por isso, o peso do bônus era com base nisso, mas todo mês... Eu adorava ganhar bônus. Você não ganhava, né? Eu ganhava um pacote de chocolate. Você era o único na equipe que não ganhava, né? Putz. Mas o acompanhamento que a gente fazia era basicamente isso. Chegou no mês, o cara está em 60%, o líder tem que chamar. Não é para chamar para puxar a orelha. Cara, o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Então, eu acho que a gente está com 45 minutos de live, Marcelo. Falamos, inclusive, sobre 3 coisas já de uma grande ferramenta da gestão, que a gente pode falar no final. Mas eu acho que checar, corrigir rumos, isso é muito relevante, né? Muito, muito importante hoje, né? Muito importante hoje. E também, eu acho que chegando aí para a quarta parte dessa ferramenta, que os administradores já devem ter identificado qual é, né? Porque, inclusive, a comunicação ela tem um negócio curioso, gente. Você conta histórias, né? Você sabe disso. Quanto mais você conta histórias, mais você consegue captar a atenção das pessoas, né? Então, vocês vão querer saber no final da live qual era a ferramenta que eles estavam falando. Mas uma parte da galera já caiu na ficha, viu? Claro. Vai colocando aí nos comentários, igual aqueles blogueirinhos, né, ficam falando. Vai colocando nos comentários aí se você já adivinhou qual é a ferramenta que a gente está falando para descomplicar na gestão. Moretz, foi meu aluno, Moretz. Ixi, faz tempo demais, Moretz. Deu aula de informática para Moretz, viu? Informática básica mesmo. Eu não sei nem quanto tempo faz isso. Não vou nem dizer porque não vai entregar a idade da gente, né, Moretz? Eu não sou influente, mas eu decorava o nome dos alunos, viu, Marcelo? Decorava na chamada. E eu sou ruim de decorar nome. Meus alunos sabem disso também. Pois é. Mas eu acho que é importante, eu acho que um exemplo que a gente pode dar, Marcelo, a gente pode falar um pouquinho do Empreende, porque foi a gente tinha um desafio de melhorar a qualidade acadêmica, resultados de ENAD que eram negativos, queira ou não queira, a gente era medido por eles, gostando ou não, a gente era medido por eles, a gente precisava entregar eles também, mesmo que não fosse a melhor forma. A gente acredita que a empregabilidade era a melhor forma, por isso que fomos com nota 10 no mercado e não com 5 no ENAD. E uma das coisas que a gente fez foi, quando eu trouxe o Marcelo lá para a universidade, foi dizer: vamos apostar no empreendedorismo. Né? Porque pessoas empreendedoras, elas têm um potencial diferente. Isso não é necessariamente algo que diz respeito à administração. O empreendedorismo é de qualquer profissão. Pessoas empreendedoras, né, Marcelo? E aí fomos buscar o Marcelo. Fizemos um projeto muito bacana e eu queria, Marcelo, que você falasse, que eu acho que vale a pena você falar, eu falo com muita paixão disso, mas você executou, né? E você ajudou muito a replanejar, a pivotar, porque o plano do início não foi o plano do final, mas eu acho que você podia falar sobre alguns grandes resultados que a gente teve quando a gente agiu corretivamente, quando a gente viu que o resultado não estava chegando, os resultados acadêmicos não estavam chegando, e onde é que o empreendedorismo entrou naquela história e que resultados bacanas a gente teve com isso? Sabe uma pivotada que eu lembro que foi super importante e eu lembro que isso fez uma mudança, uma coisa tão simples, mas que mudou tanta coisa.
o projeto arquitetônico inicial do Empreende, lembra? Era quase uma agência bancária, né? Careta. Era careta, uma agência bancária, tinha uma mesa em L para o coordenador e um bancadão com várias estações de atendimento, onde os professores iam atender os alunos. Eu olhei aquilo lá, isso daqui é banco, é? Não, mas é porque... Aí a gente foi conversar lá com quem tinha bolado o negócio, né? E não, porque vai atender aluno, professor, e as pessoas não subiam. Para quem conhece o Empreende, é no mezanino lá da Roberto Freire, não subiam. Aí eu lembro que eu perguntava também, e como é que as pessoas vão saber que é lá em cima? Não, mas pela comunicação, e ninguém conseguia dar essas respostas. A gente fez duas coisas. Deixa eu mandar um beijo para minha comadre. Deixa eu mandar um beijo para minha comadre que acabou de entrar aqui, Rose. Beijo grande para você, viu? Ó, I love you. Jennifer foi minha aluna também, ó. Fernandinho. Pois é. Primeiro resultado, voltamos a sentar. A gente levou uma CR que o resultado não veio bom, né? Óbvio. Pois é. É a história da posição da cenoura, né? Não mas esse negócio da cenoura, por favor, Marcelo. Vai, fala, se quiser. Falou que ia falar bastidor, rapaz? Pode falar, fala. Que tem elemento de motivação, né? Você pode botar a cenoura na frente, né? Que é o modelo clássico, pode mudar ela de posição, e aí você não desacelera nem a pau, né? É outro modelo de pedagogia pinochetiana, né? E a gente... Mas isso foi uma coisa, a gente emprestou os móveis todos. Eu lembro disso, todo mundo chegava lá, empresta o móvel, leve. E a gente conseguiu com a sobra de CAPEX, que eu lembro que a gente fazia o diabo do CAPEX todo ano, nunca vinha. Lembra disso? Eu chegava lá na infra, o pessoal, CAPEX, né? Veja bem e tal. Aí a gente conseguiu uma sobra e conseguiu mesa redonda. Manteve as cadeiras. Para você parar de perturbar, sério, não foi? Meu papel era ir lá, perturbar. Aí a gente conseguiu umas mesas redondas. No que as mesas redondas chegaram, a gente... Olha a Aline falando de CAPEX, chega a dar um arrepio, né? Mas no que as mesas redondas... Só pela hora, temos 9 minutos do Instagram, viu? Então fecha, vai lá, conclui. Então bora. Então, quando as mesas redondas chegaram, a gente adesivou a parte de baixo e botou um data show profissional, as pessoas começaram a subir. Isso foi muito interessante. A gente não precisou dizer subam, a gente só mudou o layout, né? Então, um planejamento foi mudado. Outra coisa que a gente pivotou com frequência, a incubadora, né? A gente começou de um jeito, Carol sabe bem, a gente foi mudando, e cada onda vinha um grupo diferente de empreendedores. Então, a avaliação do que está acontecendo, ela exige respostas muito rápidas. É o que aconteceu agora na Covid. Quem respondeu rápido, perdeu pouco ou ganhou dinheiro. Agora, quem ficou no negacionismo, não, tem que ser assim, tem que ser naquele plano que foi amarrado, esse pessoal, até hoje, que está negando, talvez não consiga manter a porta aberta quando a economia voltar. Cris Vidal está pedindo outra live. Fernandinho está dizendo que a segunda parte vai ser quando? Amigo! Mas vou citar uns números, Marcelo, que eu acho que vale a pena. Para a gente já começar nos nossos encerramentos aqui rápidos. Mas o Empreende colocou o Rio Grande do Norte entre os estados com maior Natal, entre as cidades mais empreendedoras do Brasil. Pesquisa da revista Exame. Depois que o Empreende apareceu, o resultado do Empreende fazia parte de uma rede internacional de universidades, a Laureate. O Empreende foi a iniciativa acadêmica premiada, a vencedora no prêmio de melhor iniciativa acadêmica da América Latina. Então, resultados do Agir Corretivamente. E os números de qualidade acadêmica, eles duplicaram, né? Eles ficaram, na verdade, não duplicaram, eles ficaram 3 vezes... A gente tinha um cenário otimista, pessimista, moderado e otimista. Os resultados de qualidade acadêmica foram 3 vezes superiores ao resultado mais otimista. Então, isso significa que a gente fez, e aí já contando qual é a ferramenta, Marcelo, que a gente conseguiu fazer o PDCA girar muito bem. Fazer todas as etapas girarem. Você conhece os 2 PDCAs, René? Fala aí.
tem o PDCA que todo mundo usa, né? Prometa, depois corra atrás. E aí tem o formal, que é o Plan, Do, Check e Act. Que foi o que a gente fez, né? Que foi o que a gente fez, que deu muito resultado, e por isso que a gente queria compartilhar um pouco dessas experiências, além de gastar um tempinho junto, né, Marcelo? A gente se diverte muito. A gente teria, na verdade, só para vocês terem uma ideia, a gente planejou aqui, a gente tinha mais ou menos, eu acho que uns 12 tópicos aqui, pelo que eu estou vendo no nosso planejamento. A gente conseguiu falar sobre os principais tópicos, ficou coisa de fora, isso é normal, mas a gente conseguiu. Do nosso pivotar, o PDCA saiu há mais ou menos uma hora e meia atrás, eu acho, né? Como é que a gente organiza? Mais ou menos há uma hora e meia atrás. Mas por quê? Porque a gente sabia o que a gente queria falar, né? Sabia o que queria falar. Então, eu acho até que a gente pode, Marcelo, antes de se despedir aí, se de repente se alguém quiser fazer alguma pergunta que dê para a gente responder rapidinho, se você quiser já colocar mais alguma coisa aí, porque tem 54, a gente tem que terminar em 58, senão o Instagram fecha, viu, velho? Tô ligado, tô ligado. Vai para suas despedidas, a tal da conformidade do Instagram, né? Que coisa chata. Pois é, eu estou controlando. Quer aprontar, eu né? Estou controlando. Mas Cris, aí que seguiu o script sim, viu, Cris? Eu vou te mostrar depois. Tinha mais ou menos um script, mais ou menos, assim, Faltaram algumas coisas porque não dá tempo. Quem sabe outra depois, né, Marcelo? Mas é isso, a execução acontece quando você executa, e aí você vai vendo, vai fluindo, é isso mesmo. Eu acho que é isso. A ideia dessa live foi muito isso, trocar ideia, foi fazer algo leve, né? Foi o que a gente conversou lá atrás. É isso. A gente tem história para contar e a gente tentou. Vamos ver, a galera tá pedindo a próxima pra gente. A gente adiou tantas vezes. Por conta de agenda. Mas eu acho que a sexta é um bom dia, viu, Marcelo? Porque a gente fala com mais tranquilidade. E a ideia não está aqui para dar aula. A gente está aqui para contar casos. Na próxima, a gente pode, de repente, se a gente quiser, a gente pode abre aquele botãozinho de perguntas aí, que as pessoas podem ir fazendo algumas perguntas aí. Mas eu queria também agradecer todo mundo que está aqui nessa live. Muitos de vocês, foi muito bom rever, mesmo que seja por aqui. Fazem parte do meu caminho feliz, não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Fazem da gente uma pessoa melhor, acho que a gente troca muitas ideias, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem... Eu tenho até uma fala que eu costumo falar sobre diversas dicas, né? Pode ficar para a próxima aí, dicas para os profissionais nota 10 no mercado. Mas uma delas que eu falo, que eu queria deixar com vocês, só uma das dicas que eu normalmente falo, é que faça as suas coisas, mas ao longo disso, faça do mundo um lugar melhor. E eu acho que tanto o Marcelo como eu somos pessoas... Todo mundo tem um nível de vaidade, não tem, claro, é normal. Mas a ideia é muito mais poder compartilhar essas coisas com as pessoas, coisas que a gente compartilha em grupos mais privados, em equipes, mas assim que a gente pode compartilhar ideias com as pessoas para que elas possam errar em outras coisas, né, Marcelo? E o pagamento se faz dando feedback, né? Porque ajuda a gente poder melhorar. Eu queria agradecer a todo mundo aí, Fernandinho está agradecendo, o Carlos está agradecendo. Muita gente massa. Muita gente bacana aí nessa live. Fomos prestigiados, viu? Gente que a gente admira, né? Gente que a gente admira. A Maíra tá... Não vou nem falar um nome de todo mundo, não vou arriscar. Foi gente demais que aprender o que a gente viu aqui. É isso aí, isso aí. E como é que tá o tempo aí? 57. Galera, é isso. Foi ótimo. Eu acho que o recado final, que tem muito a ver com o que o Ranieri falou, propósito, né? A gente levou muita porrada também. Vamos para os bastidores, né? Levamos muita porrada de todo jeito, mas a gente não desistia porque sabia por que fazia. Por que fazia. Se você sabe por que você está fazendo, você leva porrada, engrossa o couro e segue em frente. Acho que foi o caso de nós duas e de muita gente que estava aí. Resiliência, né? Resiliência e adaptabilidade. Vamos embora. Sentar e chorar não é uma opção. Então tá bom, gente. Eu acho que é isso. Para o Instagram não fechar a gente, vamos se despedir. Um abraço a todos aí. Foi uma satisfação estar com vocês. Se der certo, a gente faz outro. Vamos ver. Vamos ver. Vai sexta-feira. Vamos ver qual. Vamos ver. Sexta é bom. Valeu, galera. Gente. Um abraço. Tchau, tchau.